120 metros. Então, Eu estava com um projeto e a inicialmente... minha pesquisa da Brain, o meu era de 134. O pessoal da Brain pediu para diminuir. Diminuir. Para ir para 2 suítes. E diminuiu o risco. É. Olha que loucura, eu fiz com a Brain. Eu fiz eu mesmo. Tá mais assertivo. Tanto é que meu produto era 150 metros. Ô, Iago, você faz consultoria? Você vende consultoria? Daqui uns 10 anos eu acho que eu vou querer trabalhar um pouquinho menos. Eu tô achando que a gente podia montar um curso. Tipo o Caio Lobo, Não, que tá fazendo o e a incorporador. gente ganha dinheiro, hein? Deixa eu te falar, juntar eu sei e o Marquinhos e nós 3 fizer um curso. Ganha mais dinheiro do que sendo CEO da Build. Eu tô falando sério. Não, e é mesmo. Não, mas eu não tô brincando, não, porque tem muita gente que não tem noção. Não tem. Ok. Tô com 6. Eu tô só esperando aqui. Eu tô só esperando eles. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, gravando. Olá, estamos começando um ADMcast aqui, o primeiro podcast que nós estamos gravando direto da nossa sede da ADM. Nós vamos falar de muita coisa do mercado imobiliário, nós vamos falar de temas atuais, de temas preocupantes, de oportunidades do mercado imobiliário. E para começar esse projeto bacana da ADM, tenho aqui do meu lado minha co-host, né, e minha vice-presidente aqui na ADM. Vou deixar ela falar um pouquinho mais também. Esther, obrigado, primeiro, pela parceria aqui na ADM, segundo, por estar aqui em mais um projeto nosso, né? Mais um projeto para colocar o mercado imobiliário em destaque. E você que está à frente da Persa hoje e também à frente da ADM, na vice-presidência da ADM, conta um pouquinho para a gente como é que tem sido esses desafios aí. Com certeza, é uma alegria muito grande, né, Iago? A gente ter se unido no mercado. Eu aqui te apoiando como vice-presidente da ADM, dessa associação que tem sido uma força muito grande para esse mercado imobiliário de Uberlândia. Você, como nosso grande presidente, tem feito um trabalho belíssimo aí. E o mercado está bem desafiador, né, Iago? Mais do que nunca, a gente tem percebido o quanto que está cada vez mais difícil a gente ultrapassar os desafios macroeconômicos, desafios da construção civil, que nós vamos falar um pouquinho. Mas eu continuo muito feliz nesse mercado. Eu digo que o mercado imobiliário é um mercado muito sólido, é um mercado que ele é perene e vamos continuar trabalhando bastante aí durante esses anos. E, Esther, talvez mais do que nunca esse é o momento de união, né, de empresas concorrentes num mercado que é um mercado com alto volume de concorrentes, né? Quando a gente olha principalmente para o mercado de Uberlândia, a gente vê isso, né? Um mercado que está aquecido, que está em pleno desenvolvimento, tem muita gente competindo, muita gente boa. Mas é um momento da gente unir essa turma boa e unir isso em torno de um propósito, né? E é aí que surgiu a ADM, certo? Com certeza. A ADM ela veio dessas conversas da necessidade que o mercado tinha de se fortalecer. É muito maduro quando o mercado entende que eu não preciso que o meu concorrente ele quebre ou deixe de existir ou deixe de ter um sucesso econômico para que a gente possa se conversar, para que a gente possa se ajudar. E cada vez mais o mercado ele precisa se conversar, ele precisa entender e se apoiar, porque o sol nasceu para todo mundo, né? Existe espaço para todo mundo. E a ADM foi isso, foi de conversas informais, onde a gente entendeu que existia essa necessidade da gente se ajudar, principalmente junto aos poderes públicos, né, Iago? E grandes coisas nós temos conquistado, principalmente aqui em Uberlândia, na renovação do plano diretor. Exatamente. E pessoal que está nos assistindo aí, a ADM surgiu exatamente com esse propósito, né? De unir forças de players do mercado imobiliário para que a gente consiga remar todos para o mesmo lado e buscar os objetivos comuns do nosso mercado, buscar cada vez mais fortalecer esse nosso mercado, né? Como a Esther falou, hoje nós estamos à frente, Esther como vice-presidente, eu como presidente da ADM. Somos 16 incorporadoras. Somos 16, exatamente, 16 players que fazem o mercado de Uberlândia, né, se unindo para discutir assuntos e brigar por pautas que são caras, que são importantes para o setor, né? E é relevante também, Iago, mencionar que existe uma diversidade de players, tanto locais quanto também outras
construtoras que vieram de fora, né? Isso que traz algo muito belo dessa união e desse fortalecimento. E como isso é importante para o mercado, né, Esther? Porque quando a gente fala do mercado uberlandense, ele é um mercado diverso, né? Nós Sim. temos aqui diversificação de produtos, de regiões de atuação, de nichos, né? Então, o setor econômico vai muito bem, médio-alto vai muito bem, horizontal vai muito bem. Um mercado como esse, a gente precisa ter empresas locais fazendo bons trabalhos e a gente precisa ter também empresas que venham de fora, que oxigenem esse ambiente, que tragam coisas novas, que em algum momento gerem alguma disrupção para que esse mercado evolua, né? E aí, já falando um pouquinho do mercado de Uberlândia, você enxerga que nesses últimos anos, talvez nesse boom de verticalização que a gente ainda vive em Uberlândia, o mercado de Uberlândia evoluiu nesse nível? Como é que você avalia, como é que você enxerga essa evolução nos últimos anos? Iago, eu diria que com certeza o mercado imobiliário de Uberlândia nos últimos 10 anos evoluiu numa velocidade inimaginável. Até pessoas, gerentes de banco, correspondentes que conheciam Uberlândia 10 anos atrás, quem não visita Uberlândia não consegue entender o quão Uberlândia é uma cidade pujante. E o mercado imobiliário ele cresceu muito com a verticalização, com a vinda dessas construtoras que vieram e elevaram um padrão de verticalização, de itens de área de lazer, de projetos onde você tem fachadas mais bonitas, fachadas inteligentes, e isso tudo foi muito positivo. E o interessante é que o mercado local teve que se adaptar. E com isso a gente ganhou uma maturidade no nível de projetos que hoje Uberlândia tem. E eu falo que Uberlândia em si, a cidade em si, ganhou com isso. O sarrafo foi subindo, né, Esther? Exatamente. Isso aconteceu ao longo de alguns anos, mas hoje, quando a gente olha para trás, a gente vê a evolução nítida que o mercado uberlandense teve, né? Desde produtos que são colocados, a regiões exploradas, então... O cuidado, o marketing, o detalhe, né? No pensar no cliente no nível de detalhe. A experiência, o storytelling, o que está sendo entregue de fato, né? Então, a gente vê bairros planejados agora saindo do papel e isso sendo entregue, virando realidade para o cliente final. Fachada ativa, fachadas mais bem trabalhadas, né? Então, eu acho que o mercado uberlandense, eu costumava brincar na pandemia, assim, que a gente ainda era um oásis, né, no meio de mercados mais difíceis no Brasil. Hoje, a situação macroeconômica, como você falou bem, é uma situação desafiadora, né? Então, o país, no setor imobiliário, tem sofrido algumas pancadas e tem buscado se recuperar, mas Uberlândia, assim como outros mercados, ainda é um oásis no meio disso, né? Ainda é um mercado que gera oportunidade, que tem suas dificuldades. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui, né? Mas que gera oportunidade. Com certeza, Iago. E justamente, eu vejo, Uberlândia, existem dados que a cada ano nós temos mais de 10 mil novos moradores em Uberlândia. Então, Uberlândia é uma cidade de destino. Agora, com algumas divulgações, né, a maior fábrica mais tecnológica da Coca-Cola em Uberlândia vai atrair novas pessoas. Data center de IA, Data center de IA. E isso, com certeza, mostra o quanto Uberlândia é pujante. Ela já cresce mais do que a média das cidades nacionais de Uberlândia. Então, por isso que eu fico muito tranquila quando a gente analisa, mesmo diante de toda essa verticalização e da quantidade de lançamentos, que agora nós temos os dados e a gente pode compartilhar um pouco, né, Iago? Sim. O mercado de Uberlândia ainda tem pouca oferta diante de tudo aquilo do potencial que é consumido. É isso. Quando a gente olha outros dados que corroboram isso que você está dizendo, por exemplo, analisando as cidades que vão de 500 a 1 milhão de habitantes no nosso país, né? Uberlândia está entre essas cidades. Uberlândia é uma das mais horizontais ainda, com a menor densidade demográfica, com maior município, né, com maior tamanho de município e menor densidade dentre esses municípios. Isso quer dizer o seguinte, tem muito espaço para verticalização ainda, né? Outros fatores corroboram. Quando a gente olha para o PIB per capita, para o PIB total que a cidade gera, para
quão diversificado é o setor econômico da cidade, né? Nós não somos uma cidade que é dependente do poder público, Ou só do agro, ou só né? do agro, ou só da indústria, né? Ou turismo. Exatamente. Então, isso dá muita segurança, né? Para empreendedores como nós empreenderem aqui, de fato, colocarem esses projetos grandiosos na rua, como a gente tem visto nos últimos anos, né? E o mercado berlandense, eu acho que ele ainda vai gerar oportunidade por muito e muito tempo, porque, como você falou, quando a gente olha para os dados, para pesquisa imobiliária de fato, a gente ainda vê um comportamento de estoque muito saudável. Com certeza. Né? Então, lança-se bem, vende-se bem, tem-se um alto consumo de estoque, o que dá segurança para nós, incorporadoras, continuarmos colocando esses produtos no mercado, para a força de vendas que está aí de fora vender isso e para o cliente comprar, né? Com certeza. E um dos grandes fatores que também é positivo a ADEME enquanto associação é que a gente consegue se conversar e entender qual é o real mercado que nós vamos lançar todos os anos, porque a gente consegue ver a real oferta e também aquilo que está sendo colocado no mercado e aquilo que está sendo entregue, aquilo que está sendo absorvido. Então, com essa comunicação nossa, com certeza a gente está trazendo um mercado mais forte e sólido ao longo dos anos, porque a gente consegue fazer a regulação. A gente percebeu muito isso diante daquilo que foi proposto de lançamento ano passado. Ano passado existia uma expectativa de um lançamento aproximado em quase 4 bi ao ano, e a gente chegou em aproximadamente 2 bi e meio. E esse ano também existia uma expectativa de lançamento de aproximadamente 4 bi, e eu acredito que a gente chega aí na casa dos 2. É mais ou menos isso. Por quê? Porque a gente está sentindo e regulando a oferta, né, e a demanda. E isso é muito interessante quando a gente olha para um mercado que a gente quer que continue saudável. Exatamente. Já é um movimento de acomodação do mercado, né? Acomodação no bom sentido. O mercado cresceu, entendeu os desafios e as glórias do crescimento, mas agora o mercado está se autorregulando, como você bem colocou, no sentido de, poxa, o meu tamanho agora, o meu novo tamanho é esse. Então, como é que nós vamos lidar com esse novo tamanho de mercado? Exato. Né? Iago, conta um pouquinho aqui para nós, que eu acho interessante para o nosso público, o que são os ciclos do mercado imobiliário? Isso já existia, a gente ouve muito falar, estamos na baixa do ciclo do mercado imobiliário. Conta para nós um pouco como que é essa questão do ciclo do mercado imobiliário. Esther, eu acho que, como vários mercados importantes mercados que a gente tem no nosso país, o mercado imobiliário da construção civil, ele tem caracteristicamente essa característica cíclica mesmo, né? Então, tem momentos ali de maiores desafios e tem momentos de mais glórias, vamos dizer assim. E isso está muito atrelado com a macroeconomia, né? Para que rumo o país está indo. A gente costuma resumir a macroeconomia na taxa de juros, né? É a forma que nós conseguimos tocar esse assunto melhor. Então, o mercado imobiliário ele vive alguns ciclos. Quando a gente tem uma taxa básica de juros um pouco mais alta do que a gente está acostumado a ver na média, o mercado imobiliário sente mais, porque o crédito fica mais caro, o crédito fica mais escasso, além de mais caro, né? As pessoas estão menos aptas a investir em negócio, né? Então é mais cômodo investir no mercado financeiro, investir em outros nichos, né? Que dão mais segurança do que negócio, do que fazer negócio. Então tem mais dinheiro ficando no mercado financeiro e menos dinheiro indo para os negócios, para as empresas de fato, né? E o mercado imobiliário tem a sua alta quando esse cenário começa a se inverter, né? Quando a taxa básica de juros e inflação e vários outros indicadores macroeconômicos começam a melhorar, então quando essa taxa começa a ter um declínio ali, ir para patamares médios, ir para patamares menores, o mercado imobiliário acelera, porque o crédito fica mais barato, o crédito volta do mercado financeiro para as empresas, então tem mais gente apta a fazer negócio, tem mais cliente final apto a fazer negócio, mais investidor apto a aportar dinheiro em operações estruturadas. Então, o mercado imobiliário e da construção civil acaba acelerando.
Mas independente disso, o que muita gente, acho que passa na cabeça de muita gente, poxa, então no cenário ruim, né, nesse momento cíclico de baixa, o mercado imobiliário não é uma boa opção. O que você acha, Esther? Eu diria que aí que surgem as grandes oportunidades, porque Exatamente. existe uma máxima que muitos acreditam, a taxa de juros está alta, logo daqui a pouco o imóvel ele vai ficar mais barato, porque vai surgir oportunidade. Não, é aí que a gente tem que entender que a oportunidade ela surge hoje, porque quando a taxa de juros ela baixar, o preço do imóvel ele vai subir. Então, a oportunidade que você tem, às vezes, de adquirir um imóvel agora, com um desconto direto de uma incorporadora ou de alguém que comprou e que vai querer repassar a unidade dele numa condição diferente ou próxima daquilo que até adquiriu na planta, Sim. o momento é agora, porque quando a taxa de juros abaixar, você com certeza vai ver um aumento do preço dos imóveis. Então, em Uberlândia, a gente viu um aumento expressivo, mas que foi um resultado de algo que estava represado, né, Iago? Exatamente. Há muitos anos o imóvel não subia na velocidade que subiu, mas eu ainda arrisco dizer que o preço do imóvel em Uberlândia não vai abaixar, ele tem a tendência de alta. E nem está no teto, né? E nem está no teto. Esther, porque assim, quando a gente vê o boom de verticalização, vamos chamar assim, esses últimos 4, 5 anos que nós vivemos aqui em Uberlândia, é um boom de verticalização, por quê? Porque a cidade ela tinha uma característica de ter poucos lançamentos verticais, então poucos residenciais ou comerciais verticais sendo lançados. E muito baixos, muito pequenos, Exatamente. poucas unidades ofertadas no mercado, Exatamente. Então, os lançamentos que existiam eram lançamentos de VGVs menores e lançava-se muito horizontal, né? Então, quando a gente olha para Uberlândia é bem abastecida em condomínios, é bem abastecida em bairros novos, com boas infraestrutura, mas era pouco abastecido no vertical, né? No bom residencial vertical, no bom comercial vertical. E aí a gente começou a viver isso. Muita gente olha e fala, poxa, mas lá em 2020 era um preço muito diferente do que é o preço hoje, em 2025, dos imóveis, né? E nós não estamos no teto, porque esse mercado, principalmente nesse momento ascendente, né, dentro do nosso ciclo, né, do ciclo do mercado imobiliário, quando a gente começar a ascender num cenário macroeconômico melhor, o mercado imobiliário vai voltar a acelerar, né? Até porque os custos não têm diminuído, né, Esther? Não tem diminuído e eu também queria falar um pouco sobre isso. Na sua percepção, Iago, nós estamos vivendo um mercado, um cenário onde existe uma estabilidade de preços, como a gente já viu aí há 10 anos atrás, 8 anos atrás, ou tem sido desafiador a gente fechar o preço do custo da construção, tendo em vista a dificuldade de mão de obras e o preço dos insumos? Qual que é a sua perspectiva, pelo menos na empresa onde você atua? Eu tenho uma visão muito clara com relação a isso. Eu acho que tem 2 grandes desafios quando a gente olha para o custo de obra, para o custo da construção civil. O primeiro deles, e você já falou um pouco disso até na sua fala, é o preço unitário, né? Então, é muito difícil a gente ir numa loja de material de construção civil num mês, orçar ali um concreto, um cimento, uma argamassa, um tijolo, voltar daqui 2, 3 meses, O mesmo valor. tá o mesmo valor. Quem dirá mais barato, né? Eu acho que nenhum de nós viveu isso, né? Exato. Então, o preço unitário de tudo que a gente utiliza, né, como matéria-prima aí na construção civil, constantemente aumenta. Enfrenta alguns momentos de estabilidade? Sim, poxa, já tivemos momentos que o aço ficou com preço estável ali há alguns meses. Mas nós estamos num momento de mundo, e não só de Brasil, instável, né? O mundo está num momento instável. Existe uma instabilidade institucional muito grande. Então, né? Segurança jurídica. Esses itens, principalmente itens que a gente pode dizer quase como commodities, né, do nosso segmento, aço, esses itens sentem, né, essa instabilidade. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. O preço unitário, ele não tende a diminuir, pelo contrário. Ele enfrenta alguns períodos de estabilização, mas ele tende a subir, né? É só a gente pensar na lógica do
cimento, da argamassa e do tijolo na casa de construção civil, né? Com certeza. A gente agora e daqui 6 meses, a gente vai notar uma diferença, né? E o quanto que é difícil a gente fechar isso Sem num dúvida. custo, uma vez você pensa um projeto que vai ser finalizado em 4 anos. Exatamente. E esse custo se mantém. Quando a gente olha também custo, Iago, o INCC, que é o índice que geralmente todos os contratos de compra e venda eles são corrigidos, né? Ele não acompanha esse aumento de custos. Ele não sustenta. Ele não sustenta. Exatamente. E muito porque ele não sustenta? Pelo segundo fator, que é o fator mão de obra. Então, quando a gente pega, por exemplo, o INCC, que é um índice nacional, que é um índice que pesquisa uma cesta interessante e completa de produto, mas a nível nacional. Ela mede basicamente preço unitário. Quando a gente olha para um mercado como Uberlândia, por exemplo, que está aquecido, que era um mercado, não vamos chamar de despreparado, mas era um mercado que consumia pouco do seu potencial. Com certeza. Na construção civil. Enxerga um boom, né? Enxerga 50 obras simultâneas, como a gente já levantou na ADEME, né? Nós no médio alto são mais de 50 canteiros simultâneos. Ao mesmo tempo, simultâneos. Então, assim, pensem, uma cidade sair de poucos canteiros grandiosos, né, de obras de 20, 30 pavimentos, para 50 desses canteiros. Alguns menores, outros maiores, falta mão de obra. Com certeza. Uberlândia não tem mão de obra suficiente para atender essa demanda da construção civil e do mercado imobiliário. Inclusive, estão importando mão de obra, né? Estão trazendo de outras cidades, montando alojamento. E isso pesa, né? Isso pesa no custo. Porque quando você busca o INCC, ele não consegue capturar isso. Porque isso são regionalidades, né? Uberlândia é de um jeito, São Paulo é de outro, Campinas é de outro. Então, isso aqui para a gente acaba pesando um pouco mais. Por quê? Porque a gente tem que trazer mão de obra de fora, a gente tem que trazer empreiteiros, empresas de fora para executarem determinado serviço. Isso acaba aumentando o nosso custo, né? Com certeza. E sabe o que é o interessante? Geralmente, quem compra um imóvel, ele teve uma experiência de analisar um imóvel há anos atrás. Às vezes, ele até efetivou a compra, ou um parente comprou, Sim. ou alguém conhecido. E aí, passa-se 5 anos, 4 anos, e ele vai ter experiência com o metro quadrado, o valor de metro quadrado praticado. E ele se assusta. Ele fala, nossa, Uberlândia está muito caro comprar. Mas, na verdade, a grande questão é que não é que está muito caro. Vai ficar mais caro ainda. Isso então, é fato. o que você diria hoje, Iago, para quem está procurando imóvel? Você acha que existe uma bolha imobiliária ou você acredita que aqui em Uberlândia ainda está um mercado saudável e que, se tiver que comprar e adquirir algum imóvel, você compraria agora ou esperaria um pouco mais? Esther, primeiro que eu acho que a gente tem que tirar da cabeça de todo mundo que um dia pensar em falar, existe uma bolha imobiliária? Bolha imobiliária, gente, só existe em um caso de super oferta de crédito, né? Pelo contrário, nós estamos num momento de escassez de um crédito caro e escasso. Então, se o crédito é caro e escasso, isso quer dizer que poucas pessoas vão conseguir acessar esse crédito e, consequentemente, comprar com facilidade um imóvel, né? As análises de crédito estão ficando cada vez mais difíceis nos bancos. Exatamente. Então, não existe bolha imobiliária. Não existe, porque assim, a base de qualquer bolha imobiliária, vamos ver a bolha dos Estados Unidos, que eu acho que é o clássico, né? Que acaba remetendo as pessoas a esse clássico. Exatamente por uma super oferta de crédito, por uma quantidade de crédito maior do que o mercado conseguir absorver, e isso vai gerando negócios que são negócios que não deveriam existir quando a gente olha na cadeia de necessidade, e isso gera uma bolha. Mas o mercado de Uberlândia, eu acho que ele tem muito, tirando bolha de lado, que esse assunto a gente não deveria nem falar. Mas tirando isso de lado, eu acho que o mercado de Uberlândia ainda tem muito potencial. Por quê? Porque Uberlândia é uma cidade polo de vários setores, né? Negócios. Quando a gente olha para negócios, quando a gente olha logística, quando a gente olha saúde, né? Tecnologia.
Uberlândia é uma das cidades de Minas Gerais e do país que tem maior número de indústrias, indústrias do agro, indústrias de alimento, indústrias tantas estão instaladas aqui com grandes plantas. Então, Uberlândia é uma cidade que atrai muita gente, além, claro, de fazer muitos empreendedores aqui dentro. Então, a gente tem um setor econômico bem diversificado aqui dentro, a gente tem pessoas atuando e tendo sucesso em várias frentes de negócio, isso é uma base importante. E que, inclusive, tem relevância nacional. Nacional. Várias grandes empresas são uberlandenses, né? De tecnologia, no ramo de alimentos, no ramo de bebida, no ramo de produtos químicos. Então, a gente tem N exemplos. Atacadistas. Né? Atacadistas, exatamente. E, além dessas pessoas que são uma base importante para a economia da cidade, a gente tem essa atratividade grande, né? Uma atratividade que vem de várias formas. Educacional, quando a gente pensa no polo universitário que Uberlândia é. Com certeza. Saúde, polo de negócio, polo esportivo. Então, hoje, Uberlândia é como se a gente pegasse todos os importantes setores da economia de uma cidade, de um estado ou de um país, Uberlândia vai fazendo cheque em todos esses setores, né? Por isso que tem muito potencial. Muita gente às vezes me pergunta que não está tão acostumado com o mercado imobiliário ou que não está em tanto contato com Uberlândia assim, fala, tem isso tudo de gente para comprar imóvel em Uberlândia? Né? Eu falo, gente, tem. Tem, porque Uberlândia tem uma base na sua população, na sua economia muito bem sustentada e tem uma atratividade grande, né? Com certeza. E, para quem não sabe, Uberlândia, durante a semana, não encontra hotéis, nem estúdios, nem Airbnb disponível. Existe uma escassez de disponibilidade de uso. Então, porque Uberlândia, durante a semana, ela também é um polo muito grande de negócios. Isso só corrobora com tudo isso que a gente está falando. Esther, e me fala uma coisa. Você dirige hoje uma empresa local que cresceu bastante Sim. aqui no mercado uberlandense. E que é uma empresa que vem de um grupo que tem diversificação, né? Que atua em outros negócios. Como é que vocês identificaram no mercado imobiliário e resolveram apostar mais e subir o sarrafo? Como é que foi essa decisão de vocês? Com certeza. Eu diria, Iago, que é a vontade de tornar Uberlândia uma referência. Existe uma vontade latente mesmo de tudo aquilo que a gente faz, fazer com excelência e ser referência nacional. E na construção civil é algo que existe dentro de nós, essa vontade de construir, mas não só construir e entregar um produto bom, mas um produto de excelência. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em entregar fachadas bonitas. E quando veio ao alto índice de verticalização e que trouxe áreas comuns bem pensadas, produtos com experiência para o cliente. Com serviços, com né? serviços incluídos. Cada vez mais a parte de serviços tem sido tendência a nível nacional, né? As pessoas querem o serviço, o cliente ele quer o serviço. O cliente está mais exigente. Até por isso que os custos também têm aumentado a construção. Claro. O cliente hoje ele tem conhecimento, ele sabe qual que é o porcelanato que você está colocando, ele pergunta qual que é a marca de louça que você entrega. E nós queremos entregar algo diferente. Um alto padrão, um acesso ao médio alto padrão, onde o cliente vai falar assim, nossa, eu moro no empreendimento onde foi pensado isso. E isso está vindo uma tendência de algumas empresas aqui locais, e nós falamos, eu quero fazer parte disso. Eu não posso não fazer parte disso, só deixar que outras empresas façam, mas a gente também quer deixar a nossa marca aqui em Uberlândia. E é um trabalho que a gente tem feito e que eu estou, assim, muito feliz com a trajetória, mas eu falo, não é fácil. Porque o desafio, cada vez mais, você mencionou muito bem, né, do custo de construção tem sido alto, e você entregar uma experiência para o cliente, ela também gera um custo mais alto. Sim. Mas não para por aí. A gente também tem muitos desafios com custo financeiro. Sim. O que você tem percebido da parte de custo de capital para construção? O que você tem visto, Iago? Eu tenho estudado bastante o tema, assim, Esther, e acho que, sem levar muito para o lado pejorativo, mas nós estamos vivendo uma crise de funding, Sim. né? Então, quando a gente olha hoje, por exemplo, para o SBPE, para o sistema de poupança, que sempre foi a base do mercado imobiliário, né? Sempre sustentou essas
essas operações financeiras para o mercado imobiliário, como, por exemplo, o famoso plano empresário ou o apoio à produção, a linha de apoio à produção. O SBPE vem sendo drenado ao longo do tempo, né? Para quem não sabe, da onde que vinha a fonte de recursos? Exatamente, da poupança. Da poupança. Então, a poupança está tendo uma fuga, né? Ao longo do tempo, essa fuga foi se intensificando e hoje o SBPE é menor do que potencialmente seria, né? Num comportamento de não fuga da poupança. Então, quando a gente olha para um SBPE que sozinho não sustenta mais o mercado imobiliário, né? Que não sustenta mais o financiamento do mercado imobiliário, a gente tem que começar a avaliar e encontrar outras soluções. E também tem um outro fator, né? Novas empresas começaram a acessar o mercado imobiliário e a precisar de capital. E essas empresas não necessariamente têm o perfil do que os bancos tradicionais gostam de trabalhar, aquela empresa com muito lastro, né? com muita hipoteca, vamos chamar assim, né? Muita garantia. Essas empresas também precisam acessar o mercado financeiro. E aí gestão, né? O processo Perfeito. de gestão da qualidade também é algo que nem todas as empresas Perfeito. possuem e que os bancos Os grandes players exigem, né? É isso. Então, o mercado financeiro se tornou uma opção muito interessante para o mercado imobiliário nos últimos anos. E eu diria que de 24 para cá, assim, uma opção extremamente interessante e viável para vários players do mercado imobiliário através de N operações estruturadas. Então, a gente vê debenture, a gente vê CRI, a gente vê algumas soluções sendo moldadas para atender o mercado imobiliário. Isso é bacana, porque é o mercado uma alternativa, financeiro. né? Exatamente, é o mercado Seguro. financeiro olhando para o mercado imobiliário, sim, apostando e pegando na mão do mercado imobiliário, né, para que isso continue se desenvolvendo. Mas, ao mesmo tempo, esse dinheiro é mais caro. Né? Exatamente. Acessar esse dinheiro, o dinheiro do mercado financeiro, do mercado de capitais, é um dinheiro que pode ir para qualquer tipo de empresa, não necessariamente para o mercado imobiliário. Enquanto o SBPE, ele sempre teve uma característica de sustentar o mercado imobiliário, de ser um dos pilares. Né? Exatamente. Então, ele meio que tem um carimbo, né? Olha, parte disso aqui é para o mercado imobiliário. Então, ele acaba sendo um crédito mais barato. E quando você vai para o mercado financeiro, você tem um custo de capital maior. Custo de capital, custo de estruturação. Você tem que ter governança. Eu Perfeito. diria que a governança corporativa, organizacional, cada vez mais ela tem sido importante para quem quer se manter ou quem precisa acessar esse mercado de capital. Sim. O mercado financeiro ele tem isso porque ele precisa gerar uma segurança, né? Segurança jurídica para quem está investindo ali. Eu concordo muito e eu acho que isso só corrobora cada vez mais que o imóvel ele não vai abaixar o preço. E mesmo que se a gente pensasse numa Selic que agora bateu 15, né? Mas que à época, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, a gente encontrava uma Selic a 6, 7, a taxa de juros para você acessar também não era 6, 7, Sim. Era um pouco mais alta. Então, diante de hoje, do cenário, onde a gente tem uma Selic a 15, a taxa de juros para você pegar no mercado financeiro, com certeza não fica a 15, é mais caro, então por consideravelmente mais caro. O imóvel não vai baratear, a gente tem que repassar esse preço, né? Esther, a Build, né, a empresa que eu dirijo aqui em Uberlândia, tem 18 anos de mercado. Nesses 18 anos de mercado, a gente percebeu alguns movimentos. Em um determinado momento, a gente, inclusive, estava na pandemia nesse momento. A gente fez um estudo de como é que se comportavam os preços e a capacidade financeira dos nossos clientes nos diversos ciclos do mercado imobiliário, tanto na alta da taxa de juros quanto na baixa da taxa de juros. O que a gente percebeu? Quando existe uma alta da taxa de juros, tende-se a ter uma estabilização um pouco mais percebida dos preços. Então, ninguém sobe preços de uma vez ou num movimento muito agressivo, brusco, né? na alta. Né? Então, a capacidade financeira do cliente ela é reduzida, mas pela taxa de juros, não pelo preço. Quando esse movimento cíclico vem para baixa da taxa de juros,
a gente percebe um movimento de preço bem ascendente. Então, em alguns casos, esse preço é rampado. E aí, também a capacidade financeira do cliente diminui, mas não pela taxa, sim pelo preço. Então, assim, o mercado imobiliário, ele precisa ser enxergado não como momento, mas como eternidade. Ele não é foto, ele é filme. Exato. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para o mercado imobiliário e falar, poxa, estamos num momento mais difícil de acessar crédito e um pouco mais caro? Sim, estamos nesse momento. Mas estamos num momento onde os preços estão estáveis. Daqui a pouco, a gente vai chegar num momento onde o acesso do crédito vai estar mais facilitado e o custo desse dinheiro vai estar um pouco menor, mas os preços vão estar subindo. Com certeza. Né? E por isso que eu falo, se você tiver que investir no mercado imobiliário e tiver essa necessidade ou a vontade, invista agora. Agora, não espere, agora é a hora. Porque por mais que talvez você faça um financiamento, você não vai expor todo o seu capital, mas você compra um imóvel na planta, ou que seja na hora que se você comprar um imóvel pronto, você consegue financiar 80%, em alguns casos 70%, e dependendo da avaliação, você consegue até um pouquinho mais, né? Sim. Então, faça agora. Depois que a taxa diminuir, você faz a portabilidade com outra taxa. Mas não deixe de comprar, porque ainda assim é muito seguro. Exatamente. Né? Sempre foi. Terra sempre foi seguro, imóvel sempre foi seguro e vai continuar sendo, né? É o velho ditado dos nossos avós, né? Quem compra terra não erra, né? Quem compra terra não erra. E terra é terra mesmo, é lote, é casa, é apartamento, é sala, tudo isso é terra, Exatamente. né? Mas eu concordo muito, assim, o melhor momento do mercado imobiliário, com as suas oscilações, com seus movimentos de boom, é agora. O mercado imobiliário, sempre que a gente olhar para ele, o melhor momento é o agora. Porque no futuro, ele sempre vai carregar custos do agora que a gente deixou de aproveitar. Com certeza. Então, assim, ou ele vai carregar um custo de uma taxa mais alta, ou ele vai carregar um custo de um preço que subiu, ou ele vai carregar um custo de uma escassez. Poxa, eu queria exatamente essa região, mas essa região hoje é escassa. Não tem mais, né, terreno disponível, não tem mais imóvel disponível. Então, ele sempre vai carregar algum custo. O momento é sempre... Aproveite o agora. Exatamente. Recado para todos. Aproveite o agora. É isso aí. Mas vamos falar um pouquinho, Iago, de uma notícia que saiu agora, recente, e que tem tirado, eu diria, o nosso sono. Sem dúvida. Que foi o aumento das taxas cartorárias. Para quem não sabe e esteve aí acompanhando, a gente teve aumentos muito expressivos na tabela de emolumentos, que atingem todos os tipos de imóvel, todos os tipos de transferências, desde propriedade de terra a imóveis, enfim, inventários, e também, principalmente no nosso setor, na parte de registro e incorporação. Sim, da incorporação em si. Da incorporação em si. Nós tivemos um caso, inclusive, com vocês, muito expressivo. Sim. Conta aí para o pessoal ficar atento, porque tem muita gente sem entender a real dimensão do que isso vai afetar no nosso bolso, no bolso do nosso cliente. Esther, esse é um tema muito delicado e muito caro para o mercado imobiliário, né? E quando eu digo mercado imobiliário, às vezes as pessoas pensam, os incorporadores, a turma que está lá construindo. Não, o mercado imobiliário não é isso, né? O mercado imobiliário é mais feito pelas pessoas que estão comprando, que estão lá passando suas escrituras dos seus imóveis, da sua casa, do seu apartamento, da sua sala comercial, do local onde você estrutura a sua empresa, onde você tem a sua empresa. Tudo isso é mercado imobiliário, né? E essa mudança, ela afetou diretamente todas as operações imobiliárias, de qualquer tipo, de qualquer natureza. Então, desde a compra e venda de um imóvel, onde a Esther está vendendo para o Iago um imóvel particular, esse custo aumentou porque o valor da escritura aumentou, o valor dos emolumentos aumentaram. Além, é claro, de algumas cidades, isso não é só uma realidade de Uberlândia, mas outras cidades terem atualizado seus valores de TBI, de IPTU. Quando a gente soma tudo isso, a gente encareceu bastante o custo da operação do mercado imobiliário. E aí quantos por cento, Iago? Só para o pessoal entender, porque isso foi uma mudança que teve
em especial em Minas Gerais. Sim. Então, nós estamos falando de algo estadual, Perfeito. mas que atinge a todos de Minas de uma forma bem diferente dos demais estados. Exatamente. Para essa pessoa que está comprando ou vendendo o seu imóvel, o custo ficou acima de 200%. Né? 200%. Nós estamos falando de 200% Exatamente. de aumento de uma vez. E impacto direto no consumidor final. Impacto direto em quem está comprando seu imóvel. Né? Sua casa própria, seu comércio, impacto direto. E além disso, tem um impacto indireto, né? Porque qual que é o impacto indireto? Se a pessoa compra de uma incorporadora, como nós atuamos aqui no mercado de Uberlândia, essa incorporadora, na cadeia da incorporação, nos diversos momentos da incorporação, ela sofreu um aumento dessas taxas, emolumentos, documentos, escrituras, registros, de mais de 10 vezes, Olha. de mais de 1000%. Né? Então, absurdo, né? Isso impacta o cliente final, porque pensem o seguinte, é como se antes um item custasse R$1 e a gente vendesse esse item por R$5, numa suposição, esse item passou a custar R$10, é um aumento de 1000%. Né? É muito expressivo. Então, é muito significativo. Dessa forma, o cliente final também vai ser impactado indiretamente. Além de ter ficado mais caro para ele transferir o imóvel dele, seja o imóvel que ele comprou da gente, seja o imóvel que ele comprou de qualquer pessoa física, de um terceiro, o preço para ele já vai chegar maior, porque a gente não vai conseguir absorver sozinho esse aumento gigante. Né? Então, isso impactou muito o mercado imobiliário. E a gente tem tentado sensibilizar, né, as autoridades, principalmente de Minas Gerais, que são os interessados nesse tema. Né? E que estão aí para nos defender. Exatamente. Né? Até porque isso foi uma medida, vamos contar para todo mundo, Iago, foi uma medida que nós vimos de forma direta pelo Judiciário, uma iniciativa do Judiciário, certo? Sim, exatamente. É uma lei proposta pelo Poder Judiciário, que foi, claro, analisada na Assembleia Legislativa, que foi sancionada pelo Poder Executivo, né? Mas que é uma legislação que, na nossa visão do mercado imobiliário, o impacto que ela geraria não foi corretamente medido, né? Porque, além do impacto no mercado imobiliário, todos os outros mercados que consomem o mercado imobiliário, que consomem terra, vamos lembrar que terra, é lote, esses mercados foram afetados. Vamos olhar para o mercado do agro. Né? O mercado do agro tem compra e venda de fazenda, tem alienação de fazenda, porque os produtores rurais tomam dinheiro para tocar suas safras, safrinha, entre safra, e alienam isso ao seu imóvel muitas vezes. E ao alienar também está sofrendo esses custos do aumento de emolumento. Exatamente. Então, assim, o mercado imobiliário é o principal afetado. A gente tem tentado, né, Esther, através da ADEME, através do Sinduscon, de várias instituições, sindicatos, e até nesse contato com a classe política, né, várias frentes. Várias frentes, exatamente. E várias personalidades têm se sensibilizado nisso. Já conseguiu uma alteração na lei original, né? Então, já foi aprovada uma nova lei que altera, mas altera pouco essa realidade. Porque, né? Pelas faixas, né? Eles foram criando acima de 3 milhões, existia faixas de R$500 mil, que era pago uma taxa de aproximadamente R$3 mil a cada R$500 mil. Exatamente. Só que, ainda assim, eles diminuíram para R$2.000 e poucos, mas ainda é muito expressivo, uma vez que não existia esse escalonamento de faixas, né? E existe um subsídio para o agro. Com certeza o agro conseguiu 50% de subsídio e o mercado imobiliário restante ainda não conseguiu êxito. Mas o que nós da ADEME estamos fazendo como tentativa, Iago? Primeiro, da parte judicial. Perfeito. Primeiro, claro, nós vamos defender os interesses dos nossos associados. Né? É para isso que a ADEME existe. Então, nós temos 16 incorporadoras e nós vamos defender os interesses dessas 16 incorporadoras. Como a ADEME,
nós protocolamos um pedido de derrubada dessa nova legislação, né? Essa legislação original, não essa que foi votada, né, Agora, recentemente. E, claro, nós pedimos para que os associados pudessem depositar esses valores, mas que esses valores ficassem passíveis de discussão futuramente, se houvesse algum avanço, alguma mudança na legislação, né? E agora nós vamos atuar firmemente nisso que o agrobusiness conseguiu, né? Que é exatamente essa isenção de 50%. Porque vamos pensar o seguinte, o agro é um importante setor da nossa economia, é uma das válvulas desse país, mas o mercado imobiliário também é. E o mercado imobiliário é o principal afetado, né, por essa mudança de legislação. Isso é indiscutível. Se o agro, que é um setor que também foi afetado, entendeu-se que para o agro é possível essa deliberação para que mais negócios sejam gerados, para que a roda do negócio não pare, a gente precisa trazer esse entendimento para o mercado imobiliário, para o mercado da construção civil. A nossa roda precisa continuar girando. E essa legislação, esse entendimento atual vai impactar em negócios. E nós temos exemplos em Uberlândia disso. Já de alguns exemplos. Construtoras que deixaram de fazer lançamento porque ficou um absurdo o valor. Exatamente. Né? Nós estamos falando aí de registro de incorporação. Para quem não sabe, todas as vezes quando a gente aprova um projeto da prefeitura, nós temos que submeter ele no cartório e fazer o patrimônio de afetação, registrar a incorporação, a convenção de condomínio. E nós tivemos um estudo de caso, né, um estudo real, né, de uma empresa daqui que ia ter um custo aproximado de R$100 mil e teve quase 1 milhão de emolumentos. E no cartório é assim, né? Ou você paga ou você não lança o produto. Exatamente. Isso com certeza é definidor de mercado e de empresas que podem falar, olha, eu vou tirar o pé do acelerador porque em Minas Gerais está muito difícil. E isso tem-se uma visão assim, poxa, mas a incorporadora está fazendo um prédio de R$100 milhões, por que ela não consegue pagar? Ficou caro, ficou 1 milhão, mas por que ela não consegue pagar? Vale lembrar que para um prédio de 100 milhões, a gente tem uma obra que vai de 50 a 60 milhões. Então, a gente precisa, antes de receber esses 100 milhões de fato, né, a gente precisa ali, durante 3 anos e meio, dispor de 50 a 60 milhões disso, além dos custos indiretos. Né? Então, colocando aqui os custos com pessoal administrativo, com outras funções, a venda, o custo da venda, do marketing. Então, assim, é muito significativo, né? É muito significativo. Então, a ADEME tem, junto com o Sinduscom, TAP, tem articulado aqui, principalmente junto à classe política, para que a gente continue esse movimento. Eu acho que é uma primeira vitória, nós não podemos parar nessa vitória, até porque é uma vitória pequena, né, para o mercado imobiliário, é uma vitória que representa pouco. A gente precisa mostrar que o mercado imobiliário ainda está e vai continuar sendo muito afetado. Então, a gente precisa do apoio da classe política para propor uma nova legislação e a ADEME está à disposição para ajudar nessa nova legislação. E a ADEME está compondo, junto com a Abraim, que é aí num cenário mais nacional, né, também uma discussão sobre esse tema, porque a Abrainc, né, que é a Associação das Incorporadoras a nível Brasil, que é a principal instituição que representa o setor, entende que nós precisamos rever esse tema, né? E nós temos vários exemplos de como esse tema impacta, como esse aumento exacerbado impacta no nosso negócio, né? Com certeza, Iago. E é importante, eu queria agora que a gente pudesse ressaltar aqui, a gente falou um pouco do trabalho da ADEME enquanto essa luta, né, da parte dos aumentos dos emolumentos cartorários, mas vamos recapitular um pouquinho. A ADEME ela foi instituída aproximadamente em novembro do ano passado, então nós estamos falando de uma associação super recente. Muito jovem, né? Com 7 meses de associação, mas que já tem feitos muito expressivos, né? Conta aí para nós um pouco, Iago, assim, tudo aquilo que nós já fizemos nesses 7 meses, que envolve um pouco do plano diretor que muitos se esqueceram, né? Sim, exatamente. O plano diretor acabou de ser aprovado, né, muito recentemente, agora no mês de julho.
pela Assembleia Legislativa. E a gente vai, na sequência, aprovar as leis complementares ao plano diretor, então Código de Obras, Lei de Uso e Ocupação do Solo e outras leis. E o plano diretor é um plano que foi muito pensado, né? Foi discutido durante todo o ano de 2024, basicamente. A ADEME, até mesmo antes de se formar como instituição, como associação, ela começou a participar dessas discussões e fez proposições interessantes e que foram acatadas no plano diretor. Ou né? seja, uma grande vitória Sem mesmo antes dúvida. da sua formalização Sem efetiva, dúvida, né? porque a ADEME atuou muito no plano diretor, trazendo bons exemplos de outros mercados. Então, a gente olhou para mercados que estão mais desenvolvidos do ponto de vista imobiliário que o nosso, a exemplo de Goiânia, exemplo de Londrina, de Curitiba, pegou o que é bom, o que dá certo nessas cidades. E quando a gente diz o que é bom, o que dá certo, não é só para o mercado imobiliário, é para a cidade, né? É para a sociedade como um todo, claro, para o mercado. A nível nacional. Sem dúvida. E não apenas olhando para os seus próprios interesses. Sem né? dúvida. Então, a gente trouxe sugestões com relação a vagas, número de vagas e obrigatoriedade de vagas, com relação a coeficiente de aproveitamento e como é que pode ser aplicada uma outorga onerosa para ser importante para o município, interessante para o município, mas também para o empreendedor que está ali aplicando o dinheiro dele naquele negócio. Afastamento, aproveitamento de terrenos, né? Então, a gente trabalhou em tudo isso para que o plano diretor ficasse, claro, alinhado com os interesses do município. Esse é o primeiro ponto, né? O plano diretor ele precisa atender a sociedade, é para isso que ele existe. E em segundo nível, para que ele permita que bons negócios imobiliários sejam feitos, porque o que desenvolve uma cidade do ponto de vista físico é o mercado imobiliário. Com certeza. É o mercado imobiliário não é porque que... nós somos apaixonados, não, mas não é. porque Também tem isso, existe, né, Esther? Né? É uma verdade. O mercado imobiliário é que expande a cidade, é quem leva comércio e serviço para onde precisa, é quem leva moradia digna para onde precisa, é quem leva moradias de excelência para onde cabe moradias de excelência. Segurança, economia, exatamente. Movimenta regiões, né? Eu falo muito que existe um poder que está na mão das construtoras, das incorporadoras, que é de revitalizar espaços urbanos. Sem dúvida. Quando um grupo de incorporadoras decidem atuar numa região, ela transforma a região. É o que nós vimos aí claramente na Zona Sul aqui de Uberlândia. E é o que a gente tem visto começar a acontecer ali no Tiberi, no Lídice. Então, existe esse movimento. Na Zona Leste aconteceu. Na Zona Leste aconteceu. E é muito interessante, né? Iago, mas agora vamos falar um pouquinho. Existe também uma questão de grupo de compras que nós estamos gerindo para poder tentar nos auxiliar a reduzir custos de obra. Como que funciona essa parte da engenharia, esse grupo de compras, como tem sido feito o trabalho? Conta um pouquinho para o pessoal. Esther, isso é bacana porque a ADEME, ela não é, primeiro, uma instituição política, ela é uma instituição do mercado imobiliário. Sendo uma instituição do mercado imobiliário, ela precisa ter algumas diretorias para pensar em assuntos específicos do mercado imobiliário. E nós temos a diretoria de engenharia, né? E construção. A diretoria de engenharia e construção foi criada para evoluir e desenvolver melhor o networking das empresas, das 16 incorporadoras que compõem a ADEME, para acessar melhor fornecedor, para acessar fornecedor que vai atender melhor e com custo melhor, porque nós vamos estar pensando em escala, para desenvolver mais mão de obra, para viabilizar grandes players de mão de obra virem para o nosso mercado, porque a gente tem volume para entregar para esses players. Garantindo o volume só de quem está aqui dentro, a gente já consegue ter um custo melhor e profissionais também altamente qualificados. Exatamente, né? Porque no fim do dia, a gente não quer que o custo suba. Exatamente. Né? A gente, aliás, toma várias ações para que o custo não suba, para que a gente consiga manter o preço para o cliente final e, consequentemente, vender mais, que mais gente consiga participar desse mercado, né? E aí, dentro da diretoria de engenharia e dessas iniciativas que existem, surgiu esse grupo de compras, que é já uma iniciativa institucionalizada da diretoria de engenharia, para unificar
as incorporadoras em alguns temas específicos do nosso mercado. Então, alguns nichos, como, por exemplo, concreto, como, por exemplo, esquadrias, formas, e viabilizar compras e negociações em volumes maiores do que cada um de forma isolada. Tem um volume expressivo. Agora, Exato. juntando todas, tudo, nós vamos conseguir mais qualidade e um custo-benefício melhor. Um poder de barganha. Exatamente. Que é só para quem está dentro Exato. aqui da ADM. Isso bem pontuado, assim. É especificamente para os associados, né? Exato. Então, esse é um trabalho que a ADM vai fortalecer cada vez mais. Nós vamos buscar trazer, inclusive, fornecedores. Poxa, tem um fornecedor que atende muito Uberlândia, mas não está em Uberlândia, por que a gente não dá subsídio de volume, de garantias para esse fornecedor, para ele instalar a base dele aqui? A gente vai pagar menos frete. Vai sair mais barato, vai ter um frete menor para todo mundo. Exatamente. E mais fácil, né? A assistência desse fornecedor. Exatamente. Tem sido, acho que eu diria, um dos grandes trabalhos que a ADM tem feito, lógico, junto com tudo isso que a gente falou, em 7 meses de associação, eu acredito que a ADM já tem feito um trabalho, assim, extraordinário. Sem dúvida. E tem muita coisa pela frente, né, eu Iago? acho que nós estamos só começando, né, Esther? E assim, a ADM, eu acho que tem uma perspectiva grande quando a gente olha para ADMs pelo Brasil que estão há mais tempo, né, atuando, costurando esse mercado imobiliário, que é complexo, que é cheio de variáveis, né? A gente vê que tem muita coisa para a gente fazer, né? A gente se espelha muito, por exemplo, em Goiânia, que tem uma ADM muito tradicional, madura, forte. A gente vai chegar lá, e claro que nós vamos acertar, nós vamos errar, né? Faz parte, mas a gente vai chegar lá atuando em diferentes frentes, né? E o bacana são concorrentes que se unem para um mercado mais forte, mais maduro e perene. Porque né? o mercado unido é um mercado mais forte. É isso. Sem dúvida, eu acho que essa frase resume bem a ADM. Né? É isso mesmo. Adorei nosso primeiro podcast. Poxa, papo bom, hein, Esther? Dá para ficar aqui, ó, conversando horas, muito tempo. Mas eu estou com muita expectativa para os próximos. Então, você que está aí, eu acho que é muito importante todo mundo poder curtir, compartilhar, divulgar o ADMcast. Nós queremos trazer muito conteúdo relevante para que possa ser para o mercado como um todo, para as construtoras que ainda não fazem parte, para quem faz parte, para os corretores que são parceiros e também, eu falo, para o público em geral que gosta da construção civil, gosta do mercado imobiliário, quer entender mais, quer investir, mas fica inseguro. Então, pode seguir para a onde ADM. que esse mercado imobiliário de Uberlândia vai, né? Exatamente. Bom, a você que está aí nos assistindo, fica aqui o convite para assistir os próximos episódios que nós vamos ter. Nós vamos falar de vários temas. Muitas vezes você vai ver o meu rosto aqui, vai ver o rosto da Esther, a gente conversando com outras pessoas sobre vários temas que impactam e que dizem respeito ao mercado imobiliário. Mas o principal tema a gente quer um mercado imobiliário mais forte. E para isso, nós vamos nos unir, nós vamos atuar em diversas frentes para que a gente tenha esse mercado imobiliário mais forte. Bom, eu sou Iago Porto, presidente da ADM, e agradeço demais vocês estarem acompanhando o ADMcast. Até mais!